Bom dia, gente querida do sexto ano. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todas, todos. A gente ficou aí um período de 2 semanas, né? Sem se encontrar, tendo as nossas reprises de retomada. E hoje, então, a gente retoma, mas dessa vez a gente retoma os nossos encontros presenciais de uma forma bem especial, porque hoje a gente vai fazer a aula número 5 da nossa missão permanente da jornada de desenvolvimento socioemocional. Para acompanhar a gente nesse encontro, a gente está com o nosso querido professor Anderson aí no estúdio. Bom dia, meu amigo. Bom dia, professora Maria Fernanda. Bom dia aí a todos que estão nos acompanhando, professores, alunos, pais responsáveis. E eu gostaria de aproveitar um momento para mandar um abraço para Evelyn Apolinário do 6º B e para Otávio do 6º C da Escola Laudelina de Oliveira, de São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, desculpa, aqui em São Paulo. Então, vamos começar, professora. Ora, beijos, beijos mandados. A gente começa a aula de hoje, então, trazendo uma citação da nossa grande poetisa brasileira, Cecília Meirelles, aqui na tela. Cecília Meirelles escreveu assim pra gente: a vida, diz ela, a vida só é possível reinventada. É por isso que o título do nosso encontro de hoje é justamente esse, Reinventando. Cecília Meirelles, então, nos inspira, né, a fazer esse encontro de hoje reinventando. Por quê? Porque, olha, a gente está cada vez, né, aos pouquinhos, gradualmente, a gente vai retomando as nossas atividades, principalmente as nossas atividades escolares, a gente vai retomando aos poucos as aulas presenciais, e aí a gente vai percebendo que tanta coisa mudou e que a gente precisa também, por que não, ir se reinventando, já que o mundo está se reinventando também, por que a gente também não fazer isso? Não é verdade? E aí, para a gente pensar um pouquinho nisso, é que eu gostaria de conversar com vocês, vejam aí na tela, sobre como está sendo para vocês este retorno presencial. Né? Então, esse retorno presencial às aulas, ele tem trazido para a gente, né, para os estudantes, professores, todo mundo envolvido nesse processo, muitos sentimentos e muitas emoções, não é verdade? Vejam aí na tela, vamos conversar sobre isso? Quais sentimentos você tem vivenciado com a volta presencial às aulas? Acho que 1 minutinho para vocês contarem para a gente aqui no chat, a gente já se encontra. Então, pessoal, agradeço aqui as participações. Professora Maria Fernanda, nós temos aqui a resposta do Nicolas, que ele disse que está sentindo felicidade. E nós temos o Gabriel, que infelizmente não pôde voltar presencialmente, ele disse que está triste por não poder ir para a aula. Mas daqui a pouquinho, Gabriel, a gente já consegue retomar, né? Quando as coisas estiverem também um pouquinho melhores, a gente vai gradualmente, não é verdade, Gabriel? A gente vai retomando as coisas gradualmente. Obrigada pela participação de vocês, pessoal. Aí, olha só, eu tenho uma ideia, uma percepção aqui, vejam se vocês concordam comigo ou não. É o seguinte, nós todos trazemos, assim, uma mochilinha
como se fosse uma mochilinha que ela é meio invisível, mas ela está sempre aqui no nosso ombro, que é uma mochilinha que vai ficando cada vez mais cheia com as nossas experiências, com as nossas vivências, com a nossa bagagem, na verdade, de vida mesmo, né? E aí eu fico pensando, o que será que entrou na nossa mochilinha, na nossa bagagem, na nossa experiência de vida, essa mochila que está sempre com a gente, o que será que entrou na mochila de cada um, a partir dessas experiências, dessas vivências de situações, né, que a gente tem passado, tem vivenciado e enfrentado aí ao longo desse período de isolamento. Vamos pensar nisso juntos? Vamos colocar aí na tela, então, que eu vou propor uma dinâmica para a gente, que se chama O que trago na bagagem. O objetivo dessa dinâmica é o de promover, então, um momento de reconhecimento da trajetória dos estudantes e também de acolhida com empatia das diferentes experiências que cada um pode ter vivido e ainda estar vivendo, não é verdade? Durante o isolamento. E por que, pessoal, a gente propõe essa dinâmica hoje? Porque a gente sabe, né, que o período de quarentena está fazendo a gente sentir, a gente vivenciar, a gente aprender muitas coisas diferentes. Tanto sentimentos legais, que a gente gosta, né, de sentir, quanto aquelas coisas que não são tão legais assim, que deixam a gente triste, chateado, né? Tudo isso faz parte, né, desse momento que a gente está vivendo. E eu queria convidar todos vocês, então, a refletir um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram no mundo, nas nossas comunidades e também nas nossas vidas pessoais, a gente mesmo, enquanto indivíduo, né, durante esse período de isolamento. É importante, né, que a gente possa conversar sobre isso, que a gente possa acolher os sentimentos dos nossos colegas e que também os nossos colegas e amigos acolham os nossos sentimentos, é importante, né? Eu vou fazer uma primeira perguntinha para vocês, eu quero que vocês pensem aí bem direitinho, para vocês compartilharem com a gente no chat. A pergunta que eu faço é: que mudanças ocorreram no mundo? Então, quando a gente pensa assim, nesse período, né, da pandemia, do isolamento social, muitas mudanças ocorreram no mundo, não é? E aí, quando a gente começa a pensar, puxa vida, que mudanças será que são essas? Que mudanças será que eu percebi com maior força, não é? Vamos compartilhar isso um pouquinho? Vamos ver o que vai na nossa percepção? Um minutinho, a gente já se vê. Então, professora Maria Fernanda, primeiro queria agradecer as participações, porque tivemos várias aqui. Então, a Alana, aluna da professora Cláudia, já comenta, claro, a Covid-19. Aí, a professora Milena traz um comentário da Nicole, que é da Escola Jeremias de Paula. E ela trouxe praticamente tudo aqui. Poluição, desmatamento, desemprego, as escolas fechando, as empresas fechando, o fogo aumentando e a Covid chegando. Daria até para fazer um poema com isso aqui. Olha só. Daria mesmo. E a professora Ivone comentou o avanço das tecnologias, uso de máscara obrigatório em todos os lugares.
Legal, legal, pessoal. Que bom que a gente está conseguindo, né, ver coisas diferentes, ter percepções diferentes, né? Então, de fato, pessoal, nesse período que a gente chama de isolamento social e que ainda está aqui, né, ocorreram muitas mudanças no mundo, né? E a gente pensa o seguinte: se ocorreram muitas mudanças no mundo, com certeza também ocorreram mudanças na nossa comunidade. Pensando que a nossa comunidade é aquele local em que a gente vive, em que a gente estuda, né, que a gente vai à escola, aquele local em que a gente frequenta diferentes espaços, a igreja, a casa do colega, a casa da família, a praça, né? Será que houve mudanças na sua comunidade a partir desse período de isolamento social? Vamos pensar um pouquinho nisso e vamos compartilhar essas experiências, essas vivências? Um minutinho, a gente já se encontra de novo. Então, pessoal, agradecemos aí, como sempre, as participações. Professora Maria Fernanda, tem bastante coisa. Então, a professora Cirlei comentou sobre o desemprego e o medo que estão rondando diversas comunidades aí, né? Nós temos também Giovana atrás. Tivemos que parar de sair, as ruas ficaram mais vazias e o ensino mudou, se transformou em ensino remoto. O professor Luiz comenta que várias empresas fecharam as portas e muitas crianças ficaram sem local para brincar, né? Tiveram que se refugiar em suas casas. E a professora Ivone comenta o maior cuidado com a higiene, né? Todo lugar que a gente entra, a gente pega o álcool em gel. É verdade, a gente passou a se preocupar mais com isso, né, pessoal? Obrigada, professor Anderson. Aí, olha, eu achei interessante também, indo aqui junto com o professor Anderson, vendo o chat, a Sofia, que é aluna da professora Milena, lá da Escola Jeremias de Paula Eduardo, de Monte Alto, né? Ela lembra, então, o fechamento de lugares públicos, né? Por exemplo, as escolas, né, que passaram um tempo fechadas e agora retornam as suas atividades, né? E aí, bastante gente falou o seguinte: foi nesse contexto de distanciamento social que surgiu o Centro de Mídias, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade, né, do encontro remoto que surge a partir do Centro de Mídias. Uma professora colocou para a gente lá no início da nossa aula um certo sentimento que ela tem de que, apesar de estarmos ainda separados, distanciados socialmente, devido aos necessários protocolos de higiene, vamos nos atentar sempre para continuar cumprindo os protocolos de higiene, né, pessoal? O uso da máscara, a higienização das mãos, né? Muito importante o distanciamento social na escola, tá bom? Para que a gente consiga preservar a nossa saúde e a saúde de todos que estão à nossa volta, né? Então, essa professora dizia para a gente: apesar do necessário distanciamento social, eu sinto que as pessoas ainda permanecem conectadas. Uma das formas que a gente encontrou para se conectar foi justamente a forma virtual, digital, remota, como essa aqui do Centro de Mídias, né? Então, muitas mudanças ocorreram realmente nas nossas comunidades. Eu queria perguntar para o professor Anderson, meu amigo,
Você percebeu, assim, na sua comunidade, no seu lugar de vivência, alguma mudança ocorrida a partir do distanciamento social? Então, eu consegui perceber que, mesmo com o distanciamento, as pessoas procuraram ter mais contato, porque acaba sendo necessário, né? Você está distante fisicamente, mas você tem necessidade de conviver com as outras pessoas. Então você acaba buscando formas aí de tentar conviver com essas pessoas. Ah, vamos fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, no Natal. No Natal eu tive que fazer isso. Eu fiz uma chamada de vídeo, deixei o computador lá na mesa lá e vamos lá, vamos comendo, fazendo a ceia e conversando virtualmente. A gente redescobriu a tecnologia com o propósito de ficar mais perto um do outro. Isso mesmo. A gente vai se reinventando, não é isso, pessoal? A gente vai se reinventando, né? Nesse contexto em que a gente vivenciou tanta coisa, aprendeu tanta coisa, né? E aí eu quero fazer ainda mais uma perguntinha para vocês, que hoje vocês estão bem perguntados. Que é o seguinte, pessoal, vejam aí na tela, então. Bom, falamos das mudanças que ocorreram no mundo, falamos de mudanças que ocorreram na sua comunidade. Vamos pensar agora, mais especificamente assim sobre a gente mesmo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Vamos pensar juntos que mudanças ocorreram na sua vida a partir desse contexto de distanciamento social. Vamos compartilhar? Vamos trocar aqui, vivendo experiências, sentimentos. Vamos juntos? 1 minuto e meio a gente já se vê. Então, muitas participações, pessoal animado aqui. Professora Maria Fernanda, nós temos aqui. Cadê? Aqui. Professora Lenita falou que teve que aprender muito sobre tecnologia. Professora Gilane comentou que a escola é muito importante para a gente estabelecer uma boa convivência aí com outras pessoas. A Natasha comentou que ocorreu o nascimento da irmãzinha dela. Aí também a Giovana comenta que não pode sair de casa, não pode ver os amigos pessoalmente e acompanhar o CMCP faz parte da rotina dela. E a Sofia, aluna da professora Milena, comenta que ficou longe de parentes próximos, teve que tomar mais cuidado e acabou tendo pequenos problemas aí que a fizeram chorar. Olha só, tivemos aí um misto aí de sentimentos e sensações que permearam a nossa vida com a pandemia. Então, e olha como é importante a gente ter um momento para a gente pensar nisso e para a gente poder compartilhar também, né, os nossos sentimentos, as nossas vivências. É muito importante isso, porque nesse período, pessoal, a gente viveu muitas coisas, muitas, desde assim, ficar distante de quem a gente ama, houve nascimentos, como aqui a nossa aluna conta que ganhou a irmãzinha, houve perdas, também é importante que a gente tenha os nossos sentimentos acolhidos.
né? Então, é um momento em que é um momento em que a gente vivenciou tanta coisa. Como é importante que a gente consiga compartilhar isso um pouquinho e ter os nossos sentimentos, as nossas sensações acolhidas, não é? E já que a gente está falando de acolhimento, eu queria fazer ainda mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte: nessa atividade que a gente fez agora, em que a gente pensou sobre essas 3 perguntas que colocamos, queria que vocês pensassem um pouquinho assim, ó. Qual será que foi a competência socioemocional que você acha que a gente trabalhou nessa atividade? Nessa das 3 perguntas. Vocês devem estar lembrados das competências socioemocionais, e aí eu queria que vocês tentassem fazer um link, pensando assim: qual será que foi a competência que a gente mais usou aqui nessa atividade do encontro de hoje? Vamos responder em 30 segundinhos, coisa rápida, a gente já se vê. Então, professora Maria Fernanda, você não vai acreditar. Todo mundo aqui parece que combinou e a resposta foi empatia. Ah, que legal! Eu tô vendo até aqui, ó. Quer ver? O Gabriel, aluno da professora Joelma, trouxe também, né, meu amigo, a empatia. É isso mesmo, pessoal. A gente tentou fazer aqui juntos um exercício de empatia, né? Que é uma das competências socioemocionais. Mas será que você... Veja aí na tela, será que você se lembra o que é empatia? Jogo rápido, hein, gente? Ó, 1 minutinho, já estamos juntos. Então, nós agradecemos aí as participações. Nós temos aqui o Miguel, aluno da professora Kátia, que diz o que a professora Margarete, que diz o que o professor Luiz, professora Maria, que ele diz o seguinte: se colocar no lugar do outro. Então, pois é, acho que todo mundo já tá, então, craque, né? Então, se lembra de que a empatia, e aí eu trouxe uma definição que tem tudo a ver com isso que vocês trouxeram, né? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não simplesmente se colocar no lugar do outro, mas fazer isso de uma forma a tentar compreender o outro, as vivências, as situações, os sentimentos, né? E também preocupar-se com o outro, preocupar-se com as suas necessidades, com os seus sentimentos e tentar também oferecer apoio, né? Tentar oferecer acolhimento, que é um pouco a nossa intenção no nosso encontro de hoje, né? Mediante todas essas coisas que a gente está vivenciando, o retorno das aulas, que importante que é que a gente possa também ter as nossas necessidades, os nossos sentimentos apoiados e acolhidos. Este é um exercício de empatia, né? Que é uma das competências socioemocionais e é fundamental, assim como outras competências também, nesse retorno presencial às aulas, não é verdade?
Aí, pessoal, o tempo passou tão rápido, a gente já está se encaminhando para o final do nosso encontro. E eu queria contar para vocês que nesse retorno às aulas presenciais, além da empatia, muitas outras competências socioemocionais são necessárias. Vamos pensar só em algumas, vejam aí. O respeito, a organização, a imaginação criativa. Que tal tolerância ao estresse? Também é fundamental nesse momento de volta às aulas, né? A gente vai vendo como que a gente vai precisando acionar diferentes habilidades nossas, né? Para ficar mais tranquilo um pouquinho nesse retorno, né? Tendo sempre uma base, um acolhimento, né? E tentando praticar também a empatia. Pessoal, gostaria de fazer um convite para uma atividade para a próxima aula. Seria de registrar quais competências socioemocionais você acha que mais se relacionam com essa bagagem que você adquiriu, daquela mochilinha invisível que todo mundo tem, sabe? Que você adquiriu nesse contexto de isolamento social. Será que você consegue dar alguns exemplos de ações em que você exercitou essas competências? Compartilha com a gente nas redes sociais que aparecem aí na tela para vocês. Competência SE na prática, eu no CNSP, eu e o professor Anderson vamos amar receber esses relatos. E a gente encerra o encontro de hoje, então, com uma mensagem final que aparece aí na tela, Guimarães Rosa, que lembra a gente de que viver é etc. Viver é muito, viver é reinventar-se. Semana que vem, a gente está juntos, eu, vocês, o professor Anderson. E o professor Anderson vai falar para a gente sobre as rubricas de avaliação socioemocional do terceiro bimestre. Bora lá? A gente se encontra semana que vem, então. Professor Anderson, 1 milhão de beijos para você. Muito obrigado, professora Maria Fernanda. Foi um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês. E com vocês aqui também. Vocês são demais. Nos vemos na próxima aula. Beijo para todos. Cuidem-se muito, pessoal. Tchau, tchau.